Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo. E Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois, estava trabalhando, ganhando meus bônus horas. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora, não iria depender mais da vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar, é o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma benção, mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte, senão uma nova etapa da vida? Capítulo 14, visita em casa. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Aguardei toda contente. Sentia-me muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa, vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Lembre-se de que o lar é onde existe amor. O carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu, só que não é para morar mais lá. Mesmo que sentir vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui. Isso é bem interessante, né? Essa recomendação, né? No caso dela, que tinha uma casa equilibrada e tudo, né, ter que recomendar, e ela já tendo uma certa noção de entendimento, mesmo assim ela precisa ser recomendada a não se envolver a ponto de querer ficar lá na casa. Isso é muito interessante. Porque se a gente... Eu já vi vários livros, até do próprio André Luiz, que espíritos trabalhando, já com consciência, quando desce à Terra, alguns chegam até a se perder, porque se envolvem nessa atmosfera da matéria, nos apelos da própria Terra e confundem as suas ideias. E mesmo a Patrícia, com todo o equilíbrio, né, que ela demonstra no livro até agora, já adquirido, ela precisa ser recomendada com veemência quase, né? Não se envolva tanto a ponto de esquecer que o seu lugar não é lá. A gente tem essa tendência de sempre querer as pessoas que desencarnam da nossa família, né? Ficar lembrando, querer elas perto. Muitos do lado de lá também devem ter essa sensação na mão oposta, né? Querendo ficar aqui junto. E isso acaba, de algum momento, levando a desequilíbrio e desarmonia. Diga, Djair. Aquele papo que a gente estava começando no início, a instabilidade, que, como você falou que no oriental, eles têm que ter essa consciência da instabilidade. Nós, ocidentais, como não temos, como a gente estava conversando, e qual a diferença dela aqui e lá? Nenhuma. E aí, o que acontece? Você chega em lá, vai dar saudades. Tem, por exemplo, como você falou, tem muitos livros que às vezes a pessoa desencarna e vê que é parceiro ou parceiro está com outra pessoa, ocupando o lugar dele, que ele julga que é dele, entende? Isso tudo gera uma carga emocional muito forte, porque se nós formos analisar, eu me boto no meu lugar, tá? Eu chegando aqui, como é que eu vou reagir? Entende? As coisas que eu tinha no meu lugar aqui e tal, não está mais, nada está aqui, entendeu? Isso existe, gera um baque na pessoa, porque ainda a gente... Tanto assim que ela está agora começando a ganhar o primeiro salário dela. Ela ainda está naquela fase de desapego.
entendeu? É isso só, eu vejo assim. É a palavra que eu acho é o apego, né? É. Nós carregamos apegos, né? Eu gosto sempre de analogia com o que a gente está vivendo agora, né? Vale para a gente em tudo, né? Quando a gente, para mim, esse daí também é um exemplo de não voltar para a zona de conforto, né? Quando a gente está num caos, numa mudança, às vezes a gente quer voltar para aquele quentinho e desistir do próximo passo, né? E não, tem que seguir, mesmo que o antes pareça muito bom, porque para frente tem um melhor, né? Tudo que se espera chega. E assim veio o dia tão esperado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur, Maurício, Frederico e vovó. Não pude deixar de pensar se não seriam muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre, lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente a acompanhar na visita. Eu, porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você, desfrutando dessa alegria. Vamos, Patrícia, disse Arthur, alegre como sempre. Não vai me recomendar nada? Indaguei. Não, riu. Não acha que já escutou demais? E com tantos acompanhantes, não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, todos os moradores e hóspedes podem visitar seus familiares? Não, são poucos os que podem usufruir desse prazer. Tudo isso por falta de preparo e entendimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que moram na colônia são os que já trabalham, são úteis. Os que são hóspedes, a terra necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação e dos problemas familiares. Tem de ter total conhecimento que estão só a visitá-los. Essas visitas também têm de ser para os encarnados já conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir dessas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. A colônia São Sebastião tem 3 portões. São grandes, há neles 3 aberturas para os aeróbios passarem. Abrem-se o portão inteiro ou uma abertura de tamanho médio e uma porta. São controlados por aparelhos que os encarnados não têm ainda conhecimento. Esses aparelhos medem a vibração de quem passa por ele. Também há trabalhadores que guardam os portões. As colônias não são idênticas, não são todas iguais, porém todas têm as mesmas bases, já que seus objetivos são os mesmos: servir de moradia provisória a desencarnados. Na colônia São Sebastião, os portões, são muito bonitos, dourados, clarinhos, com lindos desenhos em relevo, principalmente de flores. Uma coisa que me chamou a atenção nesse parágrafo é o fato dela descreve os portões, abre por média a vibração das pessoas, mas que toda essa coisa que a gente fala de vibração, né, que um ser não consegue ficar muito tempo na vibração que não é compatível com ele, mas mesmo assim a gente vê com frequência, quando descreve colônias, elas têm um sistema de segurança, ela tem vigias, ela tem espíritos, né, tomando conta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que leva a pensar, né? Porque não é simplesmente você estar numa vibração diferente que te deixa imune a qualquer outro tipo de vibração
adversa a que você está emanando. Existem outras coisas nesse relacionamento que são envolvidas. Ou essas colônias todas não precisavam ter segurança. Muitas têm muralhas, muitas têm guardiões em volta dela. As casas espíritas mesmo fazem uma proteção e ficam espíritos tomando conta dessa proteção. Então, não é pura e simplesmente eu vou mudar minha vibração que eu vou me livrar daqueles espíritos que querem me perturbar. Claro que isso é fundamental, mas dá aquela ideiazinha de não é só isso. Diga, Jair. Tu já falou uma parte, Silvio. A colônia São Sebastião, a metodologia que eles usam aí, nos portões, é a mesma que tem, como você falou, no centro espírita e na nossa casa também. Só que aí é uma situação mega, maior, tal, mas aí você vai diminuindo a escala e vê isso no centro espírita na nossa casa. É só isso que eu queria falar. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros. Toda a colônia é cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que é cercado, que é a cerca, é do mesmo material de que é feito toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar a muralha. Também há energias magnéticas que impedem de entrar desencarnados que não podem ir à colônia. Geralmente, irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha. Cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima, não vi seu final. Ela é construída até certa altura. Depois só fica a energia magnética, que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. Meus 4 acompanhantes ficaram observando-me, enquanto olhava toda curiosa. Arthur, indaguei. Sempre tive a curiosidade de saber o que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões. Está bem mais alta, mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. E os foguetes e as naves espaciais não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar, se houver necessidade. Vamos, falou Frederico sorrindo. Temos Silvio, as... Diga. fala assim, mudar de lugar se houver necessidade. O que é que seria uma necessidade de mudança de lugar nesse plano espiritual? É uma pergunta, não vou dizer capciosa, mas assim, difícil de ser respondida. Se houver necessidade, como... Qual seria a necessidade, né? Porque se ele diz que eles criam uma vibração ali, que os que não conseguem vibrar parecido nem percebem que ela está ali, não conseguem achá-la, né? Uhum. E se as coisas do mundo material não causam nenhum transtorno, o que seria a necessidade de mudança, né? Não podia... Diga. Não podia ser, por exemplo, um caso de uma grande guerra, onde há um desencarne de muita gente, para facilitar o acesso, alguma coisa no gênero? Não, pode ser. Aí, dando asas à nossa imaginação, pode ser qualquer coisa, Solange. Eu não tenho a menor ideia do que levaria uma colônia a precisar mudar de lugar. Lógico que... Desculpa, falando. Não, pode dizer. A gente está só batendo porque papo. Eu queria pegar esse gancho da Solange, porque isso é um fato. Veja só, essas mudanças são porque a mudança de vibração na Terra.
Então, por exemplo, as colônias estão em cima de um povoado humano, tá? Então, as vibrações, por exemplo, tem um livro que me foge o nome, por exemplo, as vibrações do carnaval atingem os integrantes daquela colônia. E, como ele está falando aqui, se o espírito de baixa vibração, ele não consegue enxergar a colônia. Então, essa colônia, ela passa a sofrer os impulsos negativos dessa vibração. Então, isso que a Solange falou tem fundamento, porque gera uma onda de ódio, de morte, de vingança, de tudo que você queira imaginar, e a colônia ela vai ficar sob efeito desse ódio, ficará sob efeito das consequências dos pensamentos dessas pessoas. Eu acho que por aí o caminho, sabe? Eu me reporto como no livro que eu li do Carnaval. Chegou um Carnaval, os espíritos ficavam todo mundo tendo que ter proteção, porque eles estavam muito próximos da crosta, entendeu? É isso só. Não, vocês estão certíssimos. Eu imaginei também que se ficasse em cima, sei lá, da Amazônia, de uma região que foi desmatada. Muda completamente a vibração, né? De algum lugar, sei lá, foi construída uma usina atômica. Muda completamente a vibração magnética do lugar, né? E aí, está falando em magnetismo? Assim, a gente pode levantar várias possibilidades. Pode ser que provavelmente tenha a ver com a vibração ao entorno, no espaço onde ela está. Essa é uma situação que nós aceitaríamos tranquilamente, né? Entenderíamos, né? Mas talvez tenham outras que fogem ainda da nossa imaginação, né? Digamos assim, né? Se ela diz ali que a gente não tem capacidade nem de entender como que eles abrem o portão... Quanto mais por que eles mudam de lugar. Por que mudam de lugar? Vamos prosseguir a leitura. Temos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim fizeram para me ajudar, pois, quando os grupos saem, não fazem isso. Só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido, em questão de minutos, que não deu para ver nada, e descemos no quintal da minha casa. Entremos, convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede, vovó explicou. Depois, respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a, beije-a. Aproximei-me de mansinho. Beijei sua mão, seu rosto, tendo consciência que, se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as delas. Beijei seu rosto devagar, emocionei. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente da minha mãe, mas me esforcei. Levantei-me, refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando, vamos ver Carla. Depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai volitar ao nosso lado. Vamos devagar, disse Maurício. Os fluidos da Terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações, porque não há maldade. Aqui são mentes boas e mais a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à Terra pela primeira vez, sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti,
porque estava amparada pelos amigos que me acompanhavam. Volitamos, fiquei no meio, mas sozinha. Ver a cidade de cima, voando, é bem agradável. Chegamos à casa de Carla. Abracei-os, ela e meu cunhado, Luiz Carlos. Ela logo daria à luz o meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando. Dei-lhe um forte abraço. Fui até meu pai. Beijei as suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim. Mandava seus costumeiros incentivos. Beijei-o e o abracei. Olhei para a nossa casa do sítio. Posso agora passar pela parede? Com a afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pela parede e portas. Patrícia, vamos ver a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesmo ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá, Maurício respondeu calmamente. Como será ditar uma mensagem? Pensei. Curiosa, dei a mão a ele e volitamos rápido. Diga. Silvio, eu fiquei imaginando aqui, assim, a questão que a gente começou a conversar logo no início sobre a questão de apego, né? Permanência e impermanência. Como que, às vezes, até da gente ver essa ida dela na casa dela, beijando da mãe, beijando do pai, abraçando, mas não tendo esse retorno, né? Poxa, eles nem sentiram que ela foi, né? Tudo isso, às vezes, a gente que não tem nada a ver, só está ouvindo a história, dá uma travada, né? Uma dorzinha, quando ela fala lá que deu vontade de chorar, aí, nossa, como realmente deve ser muito difícil essas visitas, né? Dos espíritos, dos nossos, né? Das pessoas que já se foram, a nos visitar, né? Por nós e por eles, porque realmente, às vezes, até isso, da energia deles, chegarem, darem um abraço, nossa, deve ser bem, bem, bem forte mesmo, viu? Eu fiquei imaginando aqui. E se a gente olhar, né, a descrição da visita, dá a impressão que ela é super rápida, né? Eles não se demoram também para começar a movimentar energias que aumentem o desequilíbrio dela. Tu vê que acontece tudo muito rápido. Ela vai ver um, fica um pouquinho, e vai ver o outro, e já vai para a tia para fazer a psicografia. Quer dizer, mesmo ela, né, no início, você fala, vê aquele cortejo todo, a avó, 3 amigos, só para acompanhar. Eles estão ali. Para ela vir mesmo já tendo um equilíbrio, precisam de 4 pessoas para dar suporte, 4 espíritos, né? A gente fala pessoa, né? Na 4 espíritos para dar suporte a ela. E pela descrição, a gente sente que é tudo feito com uma certa velocidade, ela não fica ali dando chance a crescer sentimentos que possam desarmonizar, a alimentar esse apego, né? Que a gente tanto falta, essa saudade que de fato é um apego no caso. Então, vê que mesmo nesse caso a coisa é trabalhada para que é mais tranquilo, mas não é tanto assim não. Também não vamos dar sorte para o azar. É porque deve ser muito, muito, muito complexo mesmo. A gente para pensar nesses encontros. E isso é o que eles falaram, né? Que a casa dela é uma casa equilibrada, né? Imagina uma casa onde haja desequilíbrios, né? Onde haja ainda algumas mágoas, algumas coisas assim, em como que o espírito vendo aquela situação e não podendo, né, interferir, né, fazer qualquer tipo de interferência e vir o sofrimento, né, deles. Nossa, eu fiquei imaginando aqui que é bem difícil mesmo. Você imagina esses trabalhos que se faz, né? O Chico fazia, né? E tem outros médios que fazem, né? De cartas. Isso é uma coisa boa por um lado, mas pode ser uma coisa muito ruim por outro.
Quantas pessoas devem se apegar àquela carta e transformar aquilo num talismã de ligação ao ente desencarnado e gerar ali uma relação que acaba desequilibrando tudo? Eu conheço vários casos que pessoas que tiveram assim notícias, que depois se apegaram àquilo como se fosse a forma de senti-lo vivo ainda. E tudo isso acaba desestabilizando quem está aqui e quem está do lado de lá. Então, é realmente uma relação essa de encarnado com desencarnado, e quanto mais próximo são da gente, né, esse prosseguir do relacionamento, aceitando que não tá, continua vivo, mas está do lado de lá, não pode mais estar aqui, isso é bem complexo. E acho que não envolve só o apego da forma como a gente entende, não. São relações de uma intimidade que a gente mesmo, digo eu mesmo, né? Muitas vezes não compreendo qual a relação. Por exemplo, eu e Solange somos irmãos, mas sei lá quanto tempo a gente não se encontra, se né? esbarra por aí, fazendo lambanças e acertos. Então tem toda uma ligação. Então, não é um tema simples, não. E muitas vezes a gente lê coisas, né, que no livro está bonitinho, explicadinho, mas que eu olho assim, igual aquela coçada na cabeça, tá, né? Mas a gente imaginando até mesmo, se a gente faz esse comparativo com nós mesmos aqui, né? Eu, você, que temos agora filhos distantes, né? E essa coisa do ver pelo celular, ver por não sei o que não via antes, né? Que não existia esses contatos, essa coisa toda, e aprender a desapegar, aprender a tudo. E aí a gente vê o espírito, porque aí já é um outro nível de ligação, né? Não é essa ligação nossa, assim, é uma ligação de, como você falou, né? De quantas vezes você já se esbarrou com Solange, né? O nível de energias que vocês têm, né? De vidas e vidas. Nossa, é uma coisa muito interessante de se pensar.